boa noite, tudo né? bem? Eu acho que você teve junto um pouquinho com o Paulo Rogério, que também foi Sim, aluno da BIC, e com Luciana nessa fundação. Vocês começaram, na verdade, não foi, Val, denegrir a exatamente, comunicação, denegrir o exatamente. jornalismo. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho também, antes da gente entrar no livro, da sua história e do que está nesse lugar hoje no Instituto Mídia Étnica. Então, falando um pouco de mim, eu sou Valéria Lima, eu sou jornalista, sou mestre em estudos étnicos e africanos e sou cofundadora do Instituto Mídia Étnica. O Instituto Mídia Étnica foi fundado em 2005, e o primeiro slogan do Instituto foi exatamente "Vamos denegrir a mídia", né? Vamos tornar a mídia negra. E a gente falava muito naquela época, e falamos até hoje, né, sobre a questão da representatividade, sobre ocupar os espaços, né? Então, o Instituto, que é um instituto voltado, né, completamente para a comunicação negra, e naquela época, a gente buscava, né, algumas referências, buscava algumas pessoas do movimento negro para formar a Uhum. gente. E uma dessas pessoas, inclusive, foi Silvio Humberto. Eu Poxa. lembro de uma formação na Universidade Católica, porque Paulo Rogério, né, e Luciane eram da Católica, e a gente usava umas salas, a gente não tinha uma sede como a gente tem hoje. A gente usava as salas da Católica em algumas situações, e a gente se reunia justamente para pensar nessa formação, né? E isso já mostra a Uhum. dificuldade que a gente tem com relação ao conhecimento da nossa própria história, né? E fazer esse exercício que George nos propõe fazer, né, com o Sankofa, olhar para trás para, de fato, seguir adiante. Se hoje é difícil, naquela época ainda mais Mais difícil, né? difícil. A Uhum. gente fala das nossas dificuldades naquele momento em nos formar enquanto militantes negros, né? Quem formava militantes negros? Assim, hoje a gente tem muitas referências, hoje a gente tem um acesso, né, a leituras, acesso a histórias de vida, e acho que o mais importante que o Instituto ensina é justamente isso, né, a questão da valorização da história de quem veio antes. A gente fez isso de forma diferente naquela época, né, através da oralidade, mas a gente estava justamente buscando histórias de pessoas, histórias, né, referências negras, referências de pessoas que lutaram e que não tiveram nem muitas vezes em quem se inspirar para lutar, mas que estava de fato focada em um mundo melhor, né? Esse mundo melhor que a gente segue buscando até hoje. E o livro de George traz muito isso, né? Traz um pouco dessa história de alguma forma. George que também contribui com o Correio Nagô, com o portal Correio Nagô, que é esse veículo de comunicação do Instituto Uhum. Mídia Étnica. Sim, Ele sim. escreve para a gente, de vez em quando eu dou uma cobradinha, ele que nunca mais ele mandou nenhum texto para a gente, mas agora eu entendi, ele estava muito Libere ele, que ele ocupado. está no doutorado também, está escrevendo Exatamente. o livro, Não, né, assim, Val? não, independente do doutorado ele até faria, mas com um livro para publicar não é tão Não é simples, né? fácil. Então agora eu entendo e libero ele da minha cobrança nos textos, porque eu sei que ele estava trabalhando muito para esse livro acontecer. Esse livro que Uhum. eu fiquei muito empolgante a leitura, né? Como você bem falou, Tari. Ele é um livro muito simples, é um livro acessível para todo mundo, e é justamente o que a gente precisa, né? A gente não pode se fechar na academia e achar que a gente tem que falar somente com quem entende essa linguagem, né? A linguagem acadêmica. Muito pelo contrário. Eu acho que ser multiplicador de conhecimento, ele fazendo doutorado em educação, é exatamente isso, né? Fazer com que o conhecimento dele chegue para todo mundo. Eu acho Circule. que nesse ponto ele cumpre o papel social dele, né, enquanto militante do movimento negro. Não é só essa foi a forma que ele encontrou de compartilhar esse conhecimento. Então eu acho que a proposta é ainda mais rica. São textos curtos, objetivos, que Uhum. falam muito, né, individualmente, e na coletividade também eles falam muito. É muito interessante, inclusive, a dinâmica, né, de disposição dos textos no livro. Ele começa trazendo algumas coisas, né, de África, traz muita coisa do continente africano, e depois, assim, o final, a terceira parte, né, digamos assim, do livro, os 10 últimos textos, eu acho que são ainda mais ricos, porque ele fala do presente, fala muito do futuro, né? Eu acho que a gente Uhum. precisa, de fato, desse conjunto, porque, como você bem falou, a gente precisa escrever para não negros, e eu acho que ele dá conta disso também. Porque ele dá conta de termos que fazem parte do vocabulário da gente, ele dá conta um pouco da história de África, né? E é interessante falar de África, porque ainda hoje a gente encontra pessoas que não sabem que a África é um continente, e que acreditam que a África é um único país, e que acreditam que existe uma única cultura africana. E ele fala dessa pluralidade, né, da cultura, essa pluralidade linguística, inclusive, africana. Eu acho que esse apanhado, né, essa forma de falar de África é maravilhosa. É,
além disso, né, como você bem falou aí, você falou de Macota Valdina, falou de Jaime Sodré, são figuras que fizeram parte, né, da nossa vida, fizeram e fazem parte da nossa Uhum. vida, apesar de não estarem mais entre nós, eles seguem fazendo parte da nossa vida, né, eles são eternas referências, né, a gente pode levar as pessoas para a vida, assim como a Ana Célia, que escreve o prefácio desse livro. É muito é muito grandioso, né, ter a participação dessas pessoas direta e indiretamente. São pessoas que eu tive a oportunidade de conviver diretamente, chamar de tio e de tia, enfim, até hoje, né, minha tia na série. E é muito interessante quando a gente cresce com essas pessoas, a gente não consegue entender, inclusive, o valor delas, né? Quando a gente está muito perto, a gente tem dificuldade de enxergar o valor delas, e uma das coisas que o Instituto Mídia Étnica me permitiu foi isso. Eu precisei enxergar de fora, né, por ter nascido numa família que está diretamente ligada ao movimento negro, né, ter nascido dentro do ILE, eu acho que eu tive um pouco mais de dificuldade para enxergar o valor do que estava tão perto, né? Porque quanto mais perto, menos valor a gente tende a dar, principalmente quando a gente é muito jovem e não entende muito dessa dinâmica. Então, eu acho que, através do Instituto, né? Você perguntou muito do Instituto, através do Instituto eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais essas histórias e de valorizar um pouco mais, né? Porque estava ali, eu estava convivendo diretamente com essas pessoas e não tinha necessariamente noção do valor delas. Então, lá com Paulo Rogério, com Luciane, com André Santana, né? A gente teve, a gente cria um grupo voltado para a comunicação, mas que de fato tenta resgatar, né, as histórias dessas pessoas. Então, quando a gente fala de comunicação, né, a gente fala da história de pessoas também. Acho que o George dá conta muito desse universo, né, da luta antirracista, porque a gente não pode esquecer dos detalhes, a gente não pode deixar de falar de racismo, que é a parte negativa da nossa história, né, uma parte que a gente vive tentando, tentando combater eternamente. Mas a gente precisa falar das coisas boas também, né? E ele traz as histórias dessas Uhum. pessoas e com uma sutileza, com um cuidado muito grande. Uhum. Algum dos textos lhe chamou mais atenção, Val, assim, na hora da sua lida? Então, eu, como sou otimista e penso sempre no futuro, Uhum. né? Tem dois textos que, assim, o dia em que as ações afirmativas não serão mais necessárias no Brasil e o último No Brasil. texto, né, que fala de Que fa... afrofuturismo. Então, Uhum. assim, é muito legal, né, pensar nessa dinâmica de um Brasil sem em que não hajam mais, né, não haja mais necessidade de ações afirmativas, de políticas públicas voltadas para a questão racial. É pensar um racismo, é pensar um país que está aparentemente tão distante para a gente, né, que há pouco tempo atrás ele parecia tão próximo, Tão próximo. Uhum. e aí de repente a gente se vê num momento político, né, em que distancia um pouco essa realidade da gente, né? Eu acho que de fato esse ponto me toca um pouco mais, porque quando a gente pensa, né, eu sou de uma geração em que tive a oportunidade de conhecer mulheres como Luísa Bairros eu tive a oportunidade de escrever um pouco da história dela ainda no meu trabalho de graduação, e depois eu vejo essa mulher se tornar secretária de Estado e se tornar ministra. Então a gente acredita que esse país ideal, né, esse mundo ideal em que não haja preconceito, nem racial, nem homoafetivo, a gente acha que a gente acreditava, né, um tempo atrás, que essa realidade estava muito próxima da gente. E, de repente, a gente percebe que hoje essa realidade está ainda mais distante do que há 20 anos atrás, Uhum. porque a gente está vivendo um momento político extremamente delicado e que faz com que a gente se distancie, né, desse mundo ideal. Então, assim, na verdade, George me permitiu fazer uma pequena viagem ao mundo ideal através desse texto, e me lembra também um pouco da história do Helena, que até hoje não permite a participação de não negros no bloco, e que a frase quando perguntam para vovô, né, quando que ele vai permitir que não negros, né, que brancos saiam no Ilê, ele disse que quando não houver mais racismo no Brasil. Então, assim, a gente percebe, né, o quanto que converge o pensamento de nós negros, né, negros militantes, porque, de fato, a busca incessante é por esse momento, né, por esse momento ideal em que os jovens não tenham que lutar como a gente tem lutado, né? E assim, Uhum. falar de lei, falar do Instituto Mídia Étnica, a gente pensa em jovens negros, né? O próprio Silvio Humberto, quando o Cristo Bibico, há 30 anos atrás. Então, a gente percebe que a gente está mais ou menos, que a gente acaba seguindo sempre o mesmo caminho, né? O mesmo caminho de luta, de dificuldade, de batalha. Obviamente, hoje, a gente tem, inclusive, o próprio George e eu, enquanto exemplos dessas mudanças, né? A gente consegue chegar na graduação, a gente consegue chegar no mestrado, a gente consegue chegar no doutorado. Mas Uhum. ainda assim, ainda somos exceções, né? Mesmo com a política de cotas, seguimos sendo exceções em alguns espaços.
Então, eu acho que esse livro traz esse papel social de George também nesse sentido, né? Ele fala para a gente, através desse livro, que ele chegou lá. Ele diz, inclusive, para os alunos da Bico que é possível chegar, né? Porque a gente Chegar. precisa da representatividade para a gente acreditar que, de fato, é possível, né, chegar em algum lugar. Então, assim, a gente percebe que a gente está avançando em muitas questões, mas ainda assim a gente segue com as mesmas questões de antigamente. A gente dá alguns passos e é como se em algum momento tivesse necessidade de frear a gente, né, como o Silvio Humberto bem falou. E aí eu uso uma outra frase, né, que é bem popular: só se joga pedra em árvore que dá frutos. Então eles seguem jogando pedras na gente, porque eles acham que a gente não pode ir mais longe, mas a gente ainda assim segue resistindo, né? Como bem disse Macota Valdina, né? A gente precisa resistir. E como bem diz Conceição Evaristo, né? Eles têm um projeto para nos matar, mas a gente tem um projeto de viver. Então, a gente segue vivendo. Eu gosto muito dos textos de George, né? Quando ele fala, aquele texto que fala da Rainha dos Baixinhos, que eu não vou citar o nome. Do Rainha Então, nem precisa, né? Pois nem precisa. A gente, de fato, a gente tem uma branquitude que nos combate o tempo inteiro, né? E é sempre de forma muito sutil. Ela não diz vamos matar, vamos fazer experiências com os negros, né? Mas vamos fazer com a população carcerária, porque a população carcerária comete crime, que mata, não merece viver. Porque eles seguem acreditando que eles podem ditar quem vive e quem morre. Quem vive e quem morre. Exatamente. Então, assim, o que me faz gostar mais dos textos e achar que esses textos, de fato, têm que chegar no maior número de pessoas possível é justamente isso. Ele traz casos que fazem parte da vida da gente. Utiliza, inclusive, algumas coisas alguns comentários de rede social, né? E a gente sabe que o que chama a atenção da juventude hoje é justamente as redes sociais, está nas redes sociais, está na moda, então interessa a eles, né? Eu acho que a gente precisa o tempo inteiro encontrar mecanismos para chegar nos nossos jovens, né? Para que eles sigam resistindo e lutando e para que eles acreditem no mesmo projeto que a gente, que é o projeto de viver, né? De seguir vivo e seguir mudando a cara desse país a cada dia. Então, quando ele fala desse caso específico, né? E fala de uma conversa dela com Thaís Araújo num programa de TV, e a resposta de Thaís Araújo, né? Eu imagino o quanto que ela ficou constrangida ali, né? Que resposta ela gostaria de dar e que resposta que ela deu para a loira naquele momento. Então, assim, as situações, né, que a gente passa no cotidiano para lidar, para dar conta de algumas respostas que precisam ser dadas, e não necessariamente a gente consegue dar da melhor forma, né? Mas a gente precisa seguir firme. A gente precisa seguir acreditando, precisa, inclusive, encontrar as melhores respostas, né? E eu acho que denegrir é uma boa resposta para a nossa sociedade, inclusive. Vamos denegrir. Denegrir é uma palavra muito Vamos forte. denegrir, né? Vamos denegrir. Exatamente, vamos denegrir. Inclusive, Thaís estava lá denegrindo a comunicação, denegrindo a mídia, e ela segue, né, nos representando muitíssimo bem, porque a gente sabe que não basta ocupar alguns espaços, a gente precisa ocupar os espaços e ter muita consciência, né? E essa consciência Thaís bem tem hoje, né? Graças a muita leitura, muito estudo, a busca, né, da própria história de vida dela. E a gente precisa de mais Thaís na mídia brasileira, né? E mais Georges escrevendo textos para transformar de fato e inspirar. Eu sempre falo, né, no portal Correio na Go, que a gente está vivendo um momento em que a gente precisa inspirar as pessoas. E Georges está fazendo isso hoje, inclusive me inspirando, né? Quem sabe escrever um livro, eu sou jornalista, estou aqui participando do pré-lançamento do livro dele. Assim, a gente fala, né, que a gente precisa de temas positivos para inspirar as pessoas, porque senão a gente acredita no outro projeto, a gente acredita que a gente não tem que viver, que a gente não merece viver. Então, eu acho que o Correio Nagô, né, enquanto mídia negra, a gente precisa identificar em que momento a gente está. Então, nesse momento, a gente não está precisando falar de racismo, a gente não está precisando falar de violência nos nossos veículos de comunicação. A gente precisa inspirar as pessoas, a gente precisa falar de coisas boas. Então, se daqui a um tempo, eu sempre falo, se daqui a um tempo a gente voltar a precisar das notícias ruins, porque a mídia tradicional não está dando, a gente vai dar conta também. Mas nesse momento a gente precisa inspirar os nossos, a gente precisa fazer com que os nossos acreditem no verdadeiro projeto. Esse projeto é de vida, é de felicidade, é de alegria, é de prosperidade, né? Eles não podem dizer para a gente até onde a gente pode ir.
A gente tem direito de seguir o nosso próprio caminho e de determinar, né? Eu quero chegar até aqui, então eu vou chegar até aqui. Eu quero conquistar o mundo, então o mundo me pertence. Mas a gente só faz isso quando a gente tem coisas positivas para nos inspirar. E a Steve Biko tem feito isso nesses anos todos. Tem mostrado para a juventude negra que é possível chegar às universidades públicas, apesar de toda a dificuldade, apesar do projeto que existe, né, do outro lado, que é de fato para que a gente não acesse. Então, se a Steve Exatamente. Biko fez isso e continua fazendo isso, George está fazendo. Só quero chamar George de Rogério, não sei por quê. Porque eu falei de Paulo Rogério. É Então, isso que eu ia te dizer, você falou de Paulo. falei de Paulo. Então, George Isso. está fazendo justamente isso nesse momento. Ele está inspirando pessoas. Eu tenho certeza que todo jovem negro que lê um livro dele, ele vai dizer: não é tão difícil assim. Se ele conseguiu, eu também consigo, eu também posso. Então, eu acho que essa tem que ser a nossa principal meta nos próximos anos, né? Porque existe um projeto que é muito violento, que nos agride, que nos mata do outro lado. Exatamente. E a gente precisa continuar dando frutos, né? Como você bem falou, né? Continuar dando frutos como a gente vem dando. E a Steve Biko, o Instituto Cultural Steve Biko, eu acho que vocês, num momento tão crítico também, o Instituto Mídia Étnica, faz essa demonstração, né? George, olha o tempo, olha como uma coisa é temporal, né? George vem agora falar, denegrir, ressignificando isso, mas vocês estavam já durante um bom tempo atrás, acho que vai fazer 20 anos o Instituto Mídia Étnica, Está né? fazendo 17 esse ano. 17, né? 17, vocês já estavam denegrindo um espaço que até então era muito da elite, um espaço que era para brancos. Vocês já estavam ousando fazer. E eu acho que a grande sacada também é fazer um outro espaço, que é o Instituto Mídia Étnica, o Correio Nagô, uma escrita onde você diz que é um momento para a gente estar buscando inspiração, que a gente sabe falar de outras coisas também, porque nós somos belos e a gente quer também contar esse lugar dessa história, mas, entendeu? Não perdendo de vista que a gente precisa estar nesses outros espaços mostrando a nossa cara. E isso daí é muito importante, entendeu? Acho que vocês estão de parabéns também, o Instituto Mídia Étnica, nesses 17 anos, TGOD também aí 16, eu falei errado, texto. tá? Desculpa. São 16, 16, é bom. 16. Né? É um espaço, né? A gente fica cada vez mais feliz porque surge também, tem o Ancadouro, né? Não, ali, de Paulo, de Luciane, através de alguns projetos também do Instituto, e a gente vai seguindo aí, construindo realmente essa trajetória de que a gente acredita que esse livro, o livro de Gel. Nívia, você pediu para mostrar o livro, criatura. Eu estou sem o livro, todos nós estamos só com a boneca do livro, viu, Nívia? Por isso que a gente não mostrou o livro para vocês, porque a gente ainda não recebeu. E vocês precisam comprar o livro, né? Já começar a comprar. A gente está dando aqui um montão de spoiler do livro. O livro, ó, é beleza. Já falei que ele não leva caneca, só quem tem caneca sou eu, Silvio e George, entendeu? Gente, é um livro de fácil acesso à leitura, completamente acessível, como eu falei, para todo jovem que se interessa e que a gente precisa realmente estar fazendo esse tipo de coisa, colocando a nossa história, entendeu? Nas gerações que virão e que estão aí. A gente precisa acreditar nisso, precisa saber dessa possibilidade, como você colocou bem, Val, que é possível, sim, a gente está em diferentes espaços, é possível, sim, a gente escrever a nossa história. Eu acho que o que a gente está fazendo hoje aqui é denegrindo e denegrindo. Ok, Val? Eu ficaria aqui a noite toda te ouvindo, sabe? Gratidão para você, referência para mim nesse mundo aí tão cruel que é também do jornalismo, onde a gente procura muitas vezes as nossas caras e a gente fica contando de dedo, mas hoje a gente já sabe que a gente tem uma inserção muito grande também pelas lutas de outros que travaram esse espaço e cada vez mais a gente fortalecer as nossas leituras através do Instituto Mídia Étnica, através do Correio Nagô.